Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula de Geografia. Aula 1, o Brasil desigual. Estamos lá no capítulo 3, lá do módulo 1, página 276, tá? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente porque eu estou direcionando para os slides, tá? Então a pro hoje não vai aparecer para vocês, tá bom? Mas a aula, confesso que vai ser a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. O Brasil desigual. Então, se a gente pensar nessa palavra desigual, então, o que seria desigual? Diferente de igual. Então, é diferente, né? Então, tem diferenças aí. E vamos descobrir quais são essas diferenças, tá? Aqui eu tenho uma imagem e eu gostaria que vocês observassem um pouquinho com mais cuidado. E nos detalhes, né? Então, eu posso pensar nessa imagem aqui, que eu tenho um condomínio, em que cada varanda tem uma piscina, vários prédios ao redor. Então, aparentemente, as pessoas que moram aqui, né, têm uma renda, uma vida econômica mais ou menos significativa. E ao lado dessa imagem cheia de prédios, eu tenho aqui algumas casas bem aglomeradas, né? Então, algumas comunidades, algumas favelas. Então, há um contraste, né? Então, há uma diferença social entre essa imagem aqui, ok? Perguntinha. Como é possível identificar na paisagem diferenças sociais que existem nas diversas localidades do Brasil? Uma acabei falando para vocês. A questão social, muitos têm muito dinheiro, o contrário, né? Poucos têm muito e muitos têm pouco em relação a financeiro, questão econômica, tá? E que contrastes sociais você observa e em que localidades ou paisagem? Em que locais ou paisagem? Então, essas duas perguntas vocês podem escrever no post-it de vocês ou uma folha que tiver à parte e relaciona isso, tudo bem? Vamos lá. E o que é igualdade? Diferente de desigualdade. Então, aqui são fotos que circulam aí pelo Facebook. As 3 pessoinhas estão querendo assistir ao jogo de futebol. Só que esse maiorzinho aqui, ele não tem necessidade de usar um alcance aqui, uma caixa. Esse, por sua vez, conseguiu. Mas esse, tadinho, tá vendo só a tábua aqui. Então, isso aqui significa uma desigualdade. Ele consegue ver amplamente, esse consegue ver, e esse, tadinho, choramingando. Essa imagem já é a imagem de igualdade. Percebe que todos conseguem visualizar, assistir ao jogo de futebol. Então, foi feita uma divisão simples em que todos possam assistir da mesma forma, tá? Na página 278 do módulo de vocês, aparece essa página aí, concentração de renda. E antes de continuar, de fazer essa leitura com vocês, eu pergunto, né? O que seria renda? Tempinho para vocês pensarem o que seria renda. Então, renda é uma remuneração por trabalhos realizados. Então, eu recebo um salário mensal pelo meu trabalho que eu executei durante um mês. Isso é uma renda, então uma renda familiar. Aí, por exemplo, eu teria uma casa e eu aluguei essa casa. Então, todo mês eu vou receber do meu inquilino um aluguel. Então, é essa renda que vai entrar do aluguel dessa pessoa, tá? Então, renda é dinheiro, é um pagamento daquilo que você faz, tá? E aí diz que a concentração de renda. Essa palavra concentração diz que em algumas regiões ou alguns estados,
a concentração de renda é maior. Desculpa. Então, a foto de abertura deste capítulo revela um problema grave da sociedade que vivemos, a desigualdade de renda. Ou seja, nem todo mundo recebe o mesmo salário. E aí tem vários outros fatores que vamos descobrir no decorrer do capítulo. De gênero, de classe social, entre outras coisas aí. Tá? Então, por exemplo, nós conversamos na semana do Dia da Mulher em relação os salários, né? Será que a mulher recebe o mesmo salário que o homem? Será que a quantidade de horas trabalhadas são as mesmas? Então, aqui também aborda esse assunto, tá? Então, renda é o valor em que as pessoas recebem como pagamento por atividades como prestação de serviço, comércio. Com esse valor, elas podem comprar produtos como comida e roupas e pagar por serviços como aluguel, água encanada, energia elétrica. Água encanada, energia elétrica, a gente vai falar sobre infraestrutura e água encanada sobre saneamento básico, lá na frente também. Nos países em que há pouca desigualdade de renda, ou seja, há mais uma igualdade ali, a maioria das pessoas tem acesso a serviços importantes, como abastecimento de água e atendimento médico. Portanto, as taxas de mortalidade infantil são mais baixas e a expectativa de vida ao nascer é maior. Estudamos no capítulo anterior da mortalidade, taxa de mortalidade. E no Brasil, as diferenças de renda da população são percebidas entre os estados brasileiros. E aí, cortei um pedacinho para poder caber nessa página aqui, tá? E aí, logo mais à frente, no módulo de vocês, tem uma palavrinha lá, uma expressão chamada renda per capita. A renda per capita, ela é o que vai avaliar a minha situação econômica, tanto de um país ou indivíduo, tá? Então, ela corresponde à população média de um país em um determinado ano. Mas eu posso falar a minha renda per capita por família. Então, eu vou juntar o meu salário com o salário do meu marido e dividir por 3, porque aqui dentro de casa somos em 3. Então, aí vamos saber a renda per capita por família. Mas a renda per capita aqui geralmente é considerada por um país, ok? Essas outras aqui, essas imagens, ela está representando como a desigualdade, como que a riqueza é distribuída e, de certa forma, a questão de pobreza e desigualdade de renda. Habitação e saneamento básico, que a gente vai falar isso nas próximas páginas, tá? Então, para amanhã, que será a nossa aula virtual, nós vamos vamos corrigir os exercícios da página 279 do módulo 1, ok? Beijinhos e até amanhã.